Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Agora no começo fica tudo um pouco confuso, talvez algumas palavras que vão ser ouvidas e faladas várias vezes, né? Mas com o tempo você vai entender. Então, se você quiser entender aonde eu quero chegar com esse assunto, que nos faz entender quem eu sou, quem você é, qual o motivo pelo qual estamos aqui, o porquê sofremos, qual o propósito. Segue o canal para que você siga, segue o canal, curte, compartilhe, para que você possa sempre receber as nossas notificações toda vez que nós postarmos o vídeo. E tem algo muito importante para ser revelado no decorrer e algo que você precisa ouvir. O nosso inimigo invisível, ele foi criado por Deus para ser adorado. Deus cria os anjos, né, para que o adorassem, né? Mas algo acontece. O nosso inimigo, ele agora quer ser igual a Deus. E ele começa a induzir outros anjos, a convencer outros anjos a uma rebelião. E com certeza você já deve ter ouvido falar disso. Mas o que você não sabe é que no momento que ele faz isso, que ele tem essa ação, ele está sendo transformado. Ele está deixando de ser a sua verdadeira essência, que ele foi criado, para se tornar um ser oposto. E quando ele faz isso, quando começa a se criar isso dentro dele, você vê que ele quer criar agora em nós. Ele quer fazer com que nós perdemos a nossa verdadeira origem, aquilo pelo qual nós fomos criados, para que nos tornamos uma outra pessoa, um outro ser diante de Deus. Então, ao tempo todo, o nosso inimigo invisível quer fazer com que nós sejamos igual a ele, para que a gente não conquiste aquilo que nós temos por direito. Ele quer nos fazer ser igual a ele, para que não estejamos próximos de Deus, para que o reino de Deus não cresça, para que é como se ele quisesse competir com Deus. E nessa competição ele ganha, convencendo a nossa mente das coisas ruins, trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa identidade, que faz a gente se perder de quem nós verdadeiramente somos, e nas nossas atitudes, que faz com que erramos e pecamos e o reino dele cresce. Mas ele sabe que o reino dele tem um fim. Ele sabe que a vida dele já está consumada. Ele já sabe que existe um fim para ele. Então, nesse meio tempo, o que ele quer fazer? Ele quer levar um máximo de pessoas, de almas, a verdade é essa, de almas, junto com ele. Ele quer fazer com que, ainda que o seu reino seja construído, destruído, né? Ainda que o seu reino seja destruído, mas é como se ele quisesse competir com Deus e dizer assim, ainda que o meu reino seja destruído, eu vou levar o máximo de pessoas comigo.
Então, para ele não importa que o reino dele vai ser destruído. Para ele o que importa é quantas pessoas, quantas almas ele vai levar junto com ele. E que é como se ele quisesse levar muito mais pessoas para o reino dele, para a destruição que ele vai viver, do que permitir que Deus leve pessoas para o seu reino, para a vida que já está preparada para nós. E então ele faz com que nós sejamos igual a ele, ele quer que sejamos igual a ele quer que pensamos igual a ele, né? E ele coloca dentro de nós pensamentos destrutivos, sentimentos destrutivos, que vai destruindo o nosso caráter, a nossa verdadeira essência, quem nós verdadeiramente somos. E com isso a gente está perdendo a nossa vida. Nós estamos nos perdendo de nós mesmos. Nós estamos perdendo a vida com propósito. E o nosso inimigo invisível, ele aplaude a sua conquista. Quando ele vê que nós estamos seguindo na linha em que ele planejou. Exatamente o que ele planejou. Né? E o que acontece? Deus não precisaria entrar nessa disputa com Satanás, né? E ele, na verdade, não entra, porque quando ele cria o homem, é como se fosse provar. Ele não precisa provar nada para ninguém, né? Mas é como se ele provasse para Satanás e para os anjos que seguiram Satanás que ele não é porque ele criou os anjos para adorar que ele é um ser manipulador. Então ele criou o homem e ele cria com o homem um relacionamento diferente. O homem não foi feito como os anjos para adorar a Deus 24 horas. Não. O homem ele é um ser que é criado livre. E no começo, antes do Adão e Eva pecar, havia relacionamento entre Deus e o homem. A Bíblia fala que na viração do dia, né, sempre ao final do dia, Deus vinha para conversar com Adão e Eva. Então ali era um relacionamento. É como se ele dissesse assim: criei o mundo para vocês cuidar, dei uma vida para vocês viver. E todo dia ele viesse como se ele viesse prestar conta. E aí, como foi seu dia hoje? Né? É como às vezes acontece com a gente, né? Chega do serviço em casa, né? Ou às vezes o filho da escola, e a gente pergunta: e aí, como foi seu dia hoje? E é como se Deus quisesse saber disso. E aí, como foi seu dia hoje? E aí, não vou dizer que plantou muito, porque o homem não plantava, mas eu não sei, ele queria se relacionar com o homem, né? Ao contrário do relacionamento que havia entre Deus e os anjos. E era um relacionamento, era intimidade, era aquela comunhão, aquilo que nós deveríamos viver com Deus, né? E o diabo ele vê aquilo, né? Fala: não, por que que eu vou deixar eles viver isso se eu não tenho, né? E a gente vê na nossa vida que o comportamento de Deus para conosco é diferente do inimigo, porque Deus, ele quer relacionamento e ele deu a nós livre-arbítrio. O inimigo não.
ele invade, ele manipula. O que ele diz, né, que Deus quis fazer, de fato é ele quem faz. Manipula a mente da pessoa e vai destruindo aos poucos, até ele executar e eliminar o ser humano. Então vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje. Eu desejo a você um dia abençoado, um forte abraço e até o próximo vídeo.